podem assistir também. A aula de hoje a gente vai falar sobre o assunto capitanias hereditárias e no final tem um quiz, né? Uma atividadezinha, um quizinho bem simples mesmo, só para ver se fixou mesmo esse assunto na mente de vocês, se vocês conseguiram apreender. Pessoal, segundo ano, nós temos estudado a história do Brasil, correto? E aí nós vimos a questão da expansão marítima, nós vimos a chegada dos portugueses aqui no Brasil, a posse, né, em 22 de abril de 1500, vimos os 30 primeiros anos, depois que os portugueses chegaram aqui no Brasil, e aí tiveram 30 anos, deixaram o país praticamente, tomaram posse, mas deixaram abandonado o terreno, porque eles estavam mais interessados no comércio das especiarias orientais, lá no Oriente. E depois, nesse meio tempo, o comércio das especiarias começou a entrar em declínio. E sem contar que o terreno Brasil, né, o nosso país, o território brasileiro, que era posse de Portugal, começou a ser alvo de invasões estrangeiras, principalmente de franceses. Então, os portugueses começam a atentar achando que podem perder esse território. E aí, a partir de 1530, mais especificamente 1532, os portugueses começam a desenvolver uma ferramenta, uma estratégia para colonizar definitivamente o Brasil, né? E essa primeira estratégia é conhecida com o nome de Sistema de Capitanias Hereditárias. As capitanias hereditárias, elas eram a parte que ficou o Brasil, a parte que ficou, né, dividida, que o Brasil foi dividido e ficou sobre era pertencente a Portugal, a parte que era o Brasil, foi dividida em 14 pedaços de terra, 15 pedaços de terra entregues a 14 pessoas, certo? Eram os chamados capitães donatários. Essas capitanias, o objetivo da coroa portuguesa era fazer com que o Brasil fosse povoado, né? Fazer com que tivessem pessoas aqui no Brasil que fossem responsáveis por fazer com que esse território se desenvolvesse. Então, olha só o que acontece. O rei de Portugal doa pedaços de terra para quem quisesse vir para o Brasil colonizar. E aí tudo bem. Cada pessoa receberia o seu pedaço de terra e viria para cá, mas com um problema, né? Com uma questão, uma condição. A pessoa que quisesse vir para aqui ia tirar do próprio bolso todos os recursos que fossem necessários para fazer o território se desenvolver. A coroa não ia ajudar com nada. Aliás, a coroa doava. Vocês prestaram atenção na palavra doar? Ela estava doando, ela não estava dando. No fim das contas, no frigir dos ovos, o território ainda era da coroa portuguesa. Mas a coroa doava para alguém vir para aqui para fazer com que o território crescesse, desenvolvesse. A pessoa tinha que pagar tanto a sua viagem de lá de Portugal para aqui, para o Brasil, vir, né, trazer quem ele quisesse, fazer com que o terreno produzisse alguma coisa, e o que fosse produzido aqui no Brasil era obrigatoriamente mandado para Portugal. Então vocês veem aí, né? Nem todo mundo tinha recurso. Aliás, nem todo mundo, além de não ter recursos, existiam casos de pessoas que não sabiam nem onde é que ficava o Brasil. Tinham casos de pessoas que vieram para aqui, que no livro de vocês, pessoal, o livro de vocês lembram do livro de vocês? Né? Conexões com a História? Então, na página 19 tem um trechinho pequenininho, falando aliás, na página 19 não, na página 17, depois vocês pegam e vêm com bastante calma, porque fala sobre os indesejáveis do reino. Esse trechinho pequenininho conta que as pessoas que vieram para o Brasil nesse período, um tipo de gente que sai de Portugal e vem para cá, para o Brasil, nesse período, eram degredados,
pessoas presas, condenadas da justiça, outros que eram condenados pela Inquisição, ou seja, a Igreja Católica nesse período tinha um tribunal. Então, aquelas pessoas consideradas hereges, né, elas eram excomungadas e eram presas e degredadas, ou seja, eram trazidas para o Brasil. Né? Quando acontecia isso em Portugal, as pessoas vinham ser presas no país. Então, esses eram chamados indesejáveis do reino. Além disso, o texto fala também que tinham bígamos, feiticeiros, ou seja, toda a raça ruim era trazida para Portugal. Era trazida para o Brasil, de Portugal para aqui, para o Brasil. E junto com os capitães donatários, né, aqueles que receberam o seu pedacinho de terra para desenvolver, para fazer com que o seu terreno ele produzisse alguma coisa, então vinha esse pessoal com os capitães donatários. Então vocês veem que os capitães donatários, as capitanias eram essas terras. Deixa eu tentar mostrar aqui mais ou menos, vai ficar meio para vocês a imagem invertida, mas só para vocês terem uma ideia. Estão vendo aqui, ó? Então isso aqui seria o Brasil. E aí, vocês estão vendo aí, só a imagem que nos interessa nesse momento. Então, vocês veem aí a parte do Brasil, esses vários, essas listas horizontais são os limites das capitanias, né? A maior era de Pernambuco, mas tinha de Itamaracá, tinha do Rio Grande, a Baía de Todos os Santos, tinha de São Vicente, de Santo Amaro. Então, eram as capitanias hereditárias. Então, cada um desses pedaços de terra, dessas porções de terra, pertenciam à coroa portuguesa, mas foi doada para alguém, né, que tivesse recursos, que pudesse vir para o Brasil, fazer com que o seu território pudesse se desenvolver. A pessoa que recebia esse território era chamado de capitão donatário. Se ele morresse, o filho tinha o direito de dar continuidade a essa prática. Por isso que o nome é hereditária. E o capitão donatário, ele tinha direitos em cima da sua terra, mas tinha deveres também. Então, um dos direitos, ele aplicava a justiça quando ele vinha de Portugal para cá, com sua família, ou talvez nem com sua família, porque existiam casos de pessoas que vinham sozinhos mesmo, deixavam suas esposas, filhos mais novos, né, deixavam tudo lá em Portugal e vinham se aventurar aqui no Brasil. Então, eles aplicavam a justiça no seu território, eles podiam dividir esse território em partes menores. A parte que ele recebia, ele podia dividir para dar para outras pessoas que eles quisessem, que essas pessoas quisessem receber e também, né, plantar e também fazer com que seu território se desenvolvesse. Esses pedaços menores, essas porções menores de terra, eram chamadas de sesmarias. Então, o capitão donatário, ele tomava conta daquela extensão de terra, mas ele podia dividir em partes menores, que eram as sesmarias, ou sesmárias, como alguns historiadores chamam. E essas sesmárias eram doadas para outras pessoas, né? Esses pedaços menores para outras pessoas, com o mesmo intuito também de fazer com que esses pedaços menores, essas porções menores também se desenvolvessem. Então, o donatário, o capitão donatário, ele podia aplicar a justiça, ele podia cobrar impostos dessas pessoas que viviam com ele na sua porção de terra, ele podia escravizar índios, né? Ele não tinha mão de obra, né? E a mão de obra que tinha aqui em abundância eram os indígenas. Então, ele tinha o direito, né? Ele era garantido pela coroa portuguesa de poder começar a escravizar índios. Então, aí que você vai ver o início da escravidão indígena. Então, ele podia fazer isso com os índios também, mas um dos direitos que ele tinha era o seguinte: tudo que ele doasse, parte, eu já falei aqui, né? Dentre os deveres, ele tinha que o que ele produzisse
parte do que ele produzisse era levado para Portugal. Pessoal, eu acho que eu não preciso nem dizer para vocês que esse sistema fracassou, né? Esse sistema ele começa a surgir em 1532. A primeira pessoa que vai vir de Portugal para cá com o intuito de receber uma dessas terras do sistema de capitanias, né, das capitanias, e vai tentar fazer com que a terra produza, vai ser um cara chamado Martim Afonso de Souza. Grave bem esse nome, Martim Afonso de Souza. E Martim Afonso de Souza, ele recebe a parte da capitania que é chamada de São Vicente. São Vicente vai dar origem à vila e à cidade de São Paulo, que vai dar origem à cidade de São Paulo hoje, né? Então, São Vicente vai ser a primeira capitania que vai ser utilizada, que vai ser recebida, que vai ser trabalhada para se desenvolver. Depois as outras, né, outras pessoas vão vindo e tomando posse dos outros territórios, certo? Então, isso em 1532. Quando chega lá para 1540, mais ou menos, o sistema de capitanias começa a falhar. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, os capitães donatários, muitos não tinham recursos. Era uma aventura sair de Portugal e vir para o Brasil, não era para qualquer um. Eram viagens que duravam meses, né? Então, você já vai ter um gasto com as viagens. Você vai ter gasto quando chegar aqui para reconhecer o seu território, porque aqui no mapa, como eu mostrei para vocês, a gente vê mais ou menos os limites, mas fisicamente era impossível você delimitar. Aqui começa um território, ali termina outro, ali já começa de outra pessoa. Não dava para fazer isso. E sem contar que tudo mato. E aí essas pessoas, quando elas vieram aqui, elas não tinham esse costume de lidar com floresta, com animais selvagens. Então, tudo é muito mais complicado, tudo é muito difícil para os capitães donatários que se aventuraram em vir. Depois, era pensar o que eu posso fazer nesse território para que esse território produza, né? Alguns, como Martim Afonso de Souza, pensaram bem e começaram a investir, sabe em quê? Em cana-de-açúcar. Então, eles começam a montar engenhos de cana-de-açúcar porque começam a ver que o solo é bom, que o clima aqui é favorável para a plantação de cana-de-açúcar. Então, vocês veem por aí que Martim Afonso de Souza acertou. Outro que acertou também foi o capitão donatário que ficou com Pernambuco. Então, ele também se utilizou das plantações de cana-de-açúcar. E aí vocês veem que de todos os 15 territórios, dos 15 territórios, só 2 deram certo. Só 2 vão ter êxito, que é justamente São Vicente e Pernambuco. Os outros não dão certo. E aí, além desses recursos, essa viagem longa de Portugal para aqui, a falta de recursos dos donatários, eles ainda tinham outro problema. Vocês lembram que eu falei para vocês que eles tinham o direito de escravizar índios? Vocês acham que muitos índios aceitaram isso passivamente? Eles tinham que entrar em guerra contra os indígenas. E aí, muitos deles não sabiam como lidar com essa situação, então desistiram dessa questão das capitanias hereditárias. Elas continuavam existindo, enquanto sistema, enquanto terra. As de São Vicente e Pernambuco continuam, mas foi um sistema que fracassou, certo? E aí, a partir de 1548, o que o governo português resolve fazer? Ao invés de você ter nesses pedaços de terra, cada donatário vai ser responsável pelo seu território, vamos pegar todo esse território e agora vai ser uma só pessoa que vai administrar todos. E não mais cada capitão donatário o seu terreno, entendeu? E cada capitão, quando passa a governar, a administrar o seu terreno,
né? Isso aí você tem uma descentralização, cada um faz o que quer no seu território. Como não dá certo, o rei de Portugal resolve mandar uma pessoa para cá para ficar responsável por toda a administração de todas as capitanias agora, certo? E aí você vai ter um novo sistema que é chamado de governo geral, que é o segundo assunto de hoje. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Vocês sabem que eu falo demais, aí eu falo, vai me dando cansaço e a voz vai falhando. Antes de entrar em governo geral, só quero dar um beijo para Clara, Jefferson, Breno, Glória que entrou aqui agora também, Aramis, Gabriel, Rayonara, Pedrinho Henrique, Camila, Su, Luan já tinha falado. Pessoal, vocês estão aí, mas estão tão calados, ninguém manda mensagem, ninguém diz nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês entenderam essa parte de capitanias hereditárias? Ficou alguma coisa ainda incerta, em dúvida? Se vocês tiverem, vocês podem mandar aí. Escrevam aí as perguntas, porque a gente ainda tem um tempinho. Quando eu terminar o governo geral, eu posso tirar essas dúvidas de vocês. Então, vamos lá para o governo geral? Então, o governo geral ele vai ser criado em 1548. Ele vai ser uma alternativa. Breno, eu só não peguei o começo. Certo, mas depois você vai dizendo qual é a parte que você não entendeu exatamente. Pedro Henrique, tô amando a live. Que bom! Se tiver alguma pergunta, pode mandar. Então, o governo geral ele vai ser uma alternativa que o governo português vai criar para substituir as capitanias hereditárias. O governo geral ele teria como objetivo, como eu falei, né, a centralização administrativa da colônia. Ao invés de você ter nas capitanias, né, como eu estava falando, vários capitães governando do seu jeito, do jeito que cada um queria, você agora vai ter todos eles subordinados a uma pessoa, que seria o representante do rei aqui no Brasil. Esse representante era o governador geral. Gente, nós tivemos vários governadores gerais, mas eu quero dar um destaque, e a história dá um destaque, aos 3 primeiros governadores gerais. O primeiro era chamado de Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele se destaca porque no período que ele vem para aqui, ele traz consigo jesuítas, padres jesuítas, que teriam como função, como missão, a catequese dos índios. Então, é junto com Tomé de Souza que vem os primeiros missionários, né, padres jesuítas, para catequizar os índios. E aí, esses padres jesuítas, eles criam missões ou aldeamentos, onde eles congregam os índios ali, eles aprendem a linguagem dos índios e aí eles passam a evangelizar aqueles índios e fazer com que os índios fiquem morando em aldeamentos, né, sendo com essa missão, com essa finalidade de aprender mais sobre o catolicismo e sobre a cultura portuguesa. Né? A cultura indígena vai ser deixada de lado, os índios vão ter que aprender a falar português, vão ser batizados, né, no catolicismo, vão aprender todos os dogmas, todas as regras do catolicismo, porque essa era a missão dos padres jesuítas. Né? Isso também, pessoal, porque lembra que eu falei com vocês que um dos motivos porque Celina botou aqui a pergunta, então foi com eles que veio o catolicismo? O catolicismo já chegou aqui praticamente, Celina, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Por quê? Porque quando eles chegaram aqui no Brasil em 1500, não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre isso, os portugueses tomaram posse, fizeram até uma missa, fincaram uma cruz, né, para tomar posse. Então, você vê que resquícios do catolicismo estavam presentes aqui. Agora, para passar para o nativo, né, para o indígena,
é a partir da chegada dos jesuítas, porque a finalidade própria dos jesuítas era essa. Foi boa essa pergunta, deixa eu só abrir um parêntese, pelo seguinte, por que os jesuítas, nesse momento, 1548, 1550, foram tão importantes aqui no Brasil, com a missão de catequizar os índios? Na Europa, nesse período aí, estava surgindo a questão da reforma protestante. Então, a reforma protestante estava bombando lá. Novas igrejas estavam surgindo, igrejas protestantes que criticavam a Igreja Católica. Estavam surgindo lá na Europa, lá na Alemanha, né, com Martinho Lutero, na Alemanha, na Suíça. E aí você estava tendo muitos confrontos entre protestantes e católicos. Aí a Igreja Católica, para dar uma resposta à reforma protestante, ao surgimento do protestantismo, a Igreja Católica cria um movimento chamado de Contra-Reforma. E esse movimento de Contra-Reforma era para fazer o seguinte, era para confirmar tudo aquilo que os protestantes, que a Igreja Católica fazia, que os protestantes protestavam ou criticavam. O movimento da Contra-Reforma, ele vai ratificar, ele vai confirmar. E aí o que acontece? Uma dos aspectos, um dos pontos que o movimento de Contra-Reforma faz é investir na evangelização, mas não mais evangelização na Europa. A evangelização agora vai ser aqui na América. Esses nativos americanos que não conheciam o catolicismo, eram eles que precisavam ser evangelizados, ser catequizados, firmados na fé católica. Então era uma forma de propagar a fé católica, porque a Europa já estava saturada. O que era necessário fazer ali era só ratificar o que já existia, né? Já que existiam os movimentos protestantes, e aí muita gente se bandeou para o lado dos protestantes, mas alguns reis, em alguns países, continuaram firmes na convicção católica. E aí começam a ter muito choque entre protestantes e entre católicos. E aí o movimento de Contra-Reforma vai dizer o seguinte, uma outra coisa que a gente precisa fazer é investir no catolicismo em outras terras. Como a América agora está sendo colonizada, a melhor coisa que a gente pode fazer é a propaganda do catolicismo lá na América. E aí, por isso que quando Tomé de Souza vem para o Brasil, vem uma missão, né, de padres jesuítas que passam agora a se preocupar com a catequização dos índios, certo? E os índios iriam ficar vivendo em aldeamentos. Então, depois de Tomé de Souza, ela botou aqui, Celina, entendi. Tá isso. Depois de Tomé de Souza, quem vem, um outro destaque, o outro governador geral vai ser um carinha chamado Duarte da Costa. Duarte da Costa, o que vai acontecer no período de Duarte da Costa? Dentre as várias coisas que vai acontecer no período dele, vocês todos sabem, né, o tamanho que era o Brasil. Era impossível você estar governando um território imenso, você sozinho praticamente, respondendo pela coroa portuguesa. E aí o que acontece? Esses governadores gerais, como Tomé de Souza, que eu falei há pouco tempo, o Duarte da Costa, eles tinham pessoas que tinham cargos que auxiliavam esses governadores gerais. Então, os cargos que tinham eram o seguinte: você tinha um governador geral, mas tinham 3 pessoas que auxiliavam diretamente esse governador geral. Um era o provedor-mor. O provedor-mor é responsável pela parte de finanças. Tudo que envolvia as finanças, a administração, os recursos, quem ficava responsável em auxiliar o governador geral era o provedor-mor. Depois você tinha o capitão-mor, que era importantíssimo nesse período. O capitão-mor era responsável pela defesa do território. Então ele criava estratégias e ajudava o governador geral na defesa do território. E tinha o ouvidor-mor, provedor-mor, finanças, capitão-mor, defesa.
e o ouvidor, vamos lembrar de ouvido, ouvidor-mor, que era o responsável em ajudar o governador-geral na questão jurídica. Então, a questão de leis, de interpretação de leis, de criar leis, né, vai ser responsabilidade do ouvidor-mor. Então, são esses três, provedor, capitão e o ouvidor-mor, que vão ajudar o governador-geral a administrar esse Brasil enorme, mas mesmo assim com muitas dificuldades, porque o território era muito grande. E aí o que acontece, gente? Com Tomé de Souza, uma coisa que eu esqueci de falar. Tomé de Souza, além de trazer a missão artística, dos jesuítas, artística não, missão dos jesuítas, ele transfere a capital para... transfere a capital não, ele coloca a capital do Brasil em Salvador. Então ele concentra o governo na cidade de Salvador, que aí também cria o primeiro bispado, já que os jesuítas estão chegando. Então o primeiro bispado do Brasil vai ser em Salvador, que também vai se tornar a capital do Brasil. Vocês veem na história do nosso país, nós tivemos 3 capitais na história do Brasil. A primeira foi Salvador, que vai ser nesse período. A segunda vai ser o Rio de Janeiro, bem tempos depois, lá para 1800. E a terceira, Brasília, que é até hoje, né? Então, Salvador e Rio de Janeiro já foram capitais do país. Salvador vai ser nesse período aí, no período dos governadores gerais, para concentrar o governo em um lugar, né? Dali de Salvador é que ele mandava suas ordens para todos os outros lugares. Mas era muito complicado, né? E aí, o que acontece? No período do governo de Duarte da Costa, você vai ter uma visita muito... a gente aqui no Brasil vai ter uma visita muito... Uma visita que já era esperada, certo? E essa visita vai se instalar no Rio de Janeiro. Essa visita que eu estou dizendo, pessoal, é de franceses. Os franceses não aceitavam, desde quando a América tinha sido conquistada por espanhóis e portugueses, os franceses não aceitavam essa divisão entre Portugal e Espanha. Então eles tentavam de todas as formas adentrar no nosso território. E aí eles já vinham fazendo isso, logo que o Brasil, eu falei, né? Logo que o Brasil em 1500 foi conquistado, os portugueses tomaram posse, os franceses vinham aqui de vez em quando para tirar pau-brasil. Os franceses fizeram aliança com índios para fazer assim, para colocar os índios contra os portugueses. Depois, inclusive, nesse período, agora dos governadores gerais, vai ter uma guerra entre índios tamoios e portugueses. Por quê? Incentivada pelos franceses ainda. Gente, os franceses chegam aqui, invadem o Rio de Janeiro, a região do Rio de Janeiro, criam a chamada França Antártica. E aí eles ficam um bom tempo lá no Rio de Janeiro e só vão ser expulsos já quando surge um outro governador geral, que vai ser o terceiro governador geral, que é Mendes Sá. Mendes Sá se torna o terceiro governador geral. Na época do seu governo, o sobrinho dele, Estácio de Sá, vai liderar um movimento para expulsar os franceses do Rio de Janeiro. E eles conseguem expulsar, mas só do Rio. Não é do Brasil não, sabe por quê? Porque os franceses saem lá do Rio de Janeiro e vão lá para o norte, lá para o Maranhão. E lá no Maranhão, eles colonizam o Maranhão. E aí, deixa eu dizer uma curiosidade para vocês. Vocês sabem qual é a capital do Maranhão, né, gente? Eu acho que vocês sabem. Vocês sabiam que a capital do Maranhão é São quê? São Luís. São Luís. O nome Luís foi dado em homenagem ao rei da França. Vocês sabiam disso? Por quê?
porque os franceses saíram do Rio e foram se instalar no Maranhão. E lá eles criaram a chamada França Equinocial, ou França do Norte, poderia ser assim. Foram expulsos do Rio, mas ficaram no Maranhão e fundaram lá a cidade de São Luís, que hoje é a capital do Maranhão. Então vocês veem aí que os franceses, né, não aceitaram essa divisão da América entre a Espanha e Portugal e conseguiram que se infiltrar aqui no nosso país e fundar colônias aqui. Aliás, não foi só aqui no Brasil não, tá, gente? Porque se vocês veem, na América do Norte também, a partes do Canadá, partes do sul dos Estados Unidos, os franceses eles conseguem penetrar no América e criar colônias, fundar povoados, vilas. Uma outra curiosidade aqui com relação aos franceses que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Não sei se vocês já prestaram atenção em algumas cidades do sul dos Estados Unidos, alguns lugares como Louisiana. Vocês já ouviram falar em Louisiana? Então, onde teve Nova Orleans. Já ouviram falar em Nova Orleans, onde teve o Katrina, que é aquele um ciclone que teve uns anos atrás que matou um monte de gente lá nos Estados Unidos, nessa cidade chamada Nova Orleans. Então, Nova Orleans, essa palavra Orleans é uma palavra francesa. Louisiana, Louis. Então, também fazendo referência ao rei da França, aos reis franceses, né? Principalmente ao rei Luís XVI, Luís XIV. Então, a cidade lá nos Estados Unidos, existem cidades como Nova Orleans, como Baton Rouge, que são cidades, então, palavrinhas francesas. Por quê? Porque essas cidades, nas suas origens, têm dedo de francês aí. Então, vocês veem que os franceses eles não ficaram só aqui no Brasil, não. Eles também chegaram lá na América do Norte, onde eles puderam pegar, se estabelecer e se estabeleceram. E vão formar colônias. Inclusive, a mais importante vai ser do Haiti. Tem o Haiti, o país lá da América Central, que é o país mais pobre das Américas. É um país que foi fundado por escravos. Perdão, ele foi fundado, não. Ele foi colonizado por franceses. E quem vai fazer a independência, né, quem vai expulsar os franceses de lá para formar o país Haiti, são os escravos africanos que os franceses levavam para lá. Então, o Haiti foi uma colônia francesa. Algumas cidades do sul dos Estados Unidos pertenceram aos franceses. E aí os ingleses foram comprando ou foram adquirindo por meio de tratados, né? Os franceses doavam parte das terras e aí os americanos... né? Mas isso aí é outra história. A história da América do Norte a gente vai ver depois. No nosso caso, os franceses, na época de Duarte da Costa, invadiram o Rio, depois foram expulsos no governo de Mendes Sá e se estabeleceram lá no Maranhão, fundando a França Equinocial. Então, depois, os 3 primeiros governadores gerais foi o auge do governo geral, certo? Da administração colonial aqui no Brasil. Aí, com os outros, a gente não tem tanto destaque, porque aí eles vão dar continuidade, né, a questão do que os 3 primeiros fizeram. Você vai continuar tendo os jesuítas que já estavam aqui com seus aldeamentos. Eles começam a forçar os governadores gerais a criar leis, porque era permitido você escravizar índios, mas aí isso vai contra os interesses dos próprios jesuítas, porque os jesuítas queriam catequizar índios. Então eles forçam os governadores a criar leis que acabem com a escravidão indígena. E aí, quer dizer, vai ser só um desdobramento de coisas que os 3 primeiros governadores gerais tiveram, que aconteceram no período dos 3 primeiros governadores gerais, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje era isso, capitanias hereditárias e governo geral. Tem uma pergunta aqui, entre os governantes tinha alguma acho que a divergência entre eles? Foi a Andressa que está perguntando.
Você está falando dos governadores gerais? Porque os governadores gerais, eles eram representantes do rei. Então, eles não poderiam ter divergências, né? Eles eram fiscalizados pelo rei, lógico, né? Eles tinham que andar na linha. Eles não podiam fazer revoltas, né? De acordo com o interesse deles, porque eles eram vigiados pelos reis. Eles só estavam representando o rei aqui, nessa possessão portuguesa, que era o Brasil, né? A possessão portuguesa na América, que era o Brasil. Então, os governantes, os governadores gerais, eles não podiam divergir, né? Você pergunta se tinha uma diferença entre eles, mas diferença em que sentido? E você está perguntando, Andresa. Enquanto a Andresa está pensando aí, vocês têm alguma pergunta também a fazer? Celina, eu respondi, eu consegui responder a tua pergunta, o teu questionamento. Breno, tem alguma pergunta a fazer? Breno é Sérgio, que tá aí? Sérgio Breno, porque eu não tô enxergando muito bem, mas eu acho que deve ser Sérgio, do segundo ano. Tem mais alguém, gente, que tem alguma pergunta a fazer? Eu vi Jefferson da manhã aqui. Jefferson, Glória, falei. Tem alguma questão, alguma pergunta, pessoal, a fazer? Ah, é Sérgio mesmo, né? Pronto. É muito bom ter vocês aqui, pessoal. Então, enquanto vocês pensam aí, eu vou fazer um quiz com vocês rapidinho, certo? Para vocês estão muito parados aí, eu quero mais participação. Eu vou fazer umas perguntas e vou dar as alternativas. E aí vocês vão dizer aí o que vocês acham, tá? É uma mistura com relação a capitanias hereditárias e a governo geral. Mas tem mais perguntas sobre governo geral, eu confesso. Então, olha só. A primeira sede do governo geral. A primeira sede do governo geral foi em que cidade brasileira? A, São Paulo. B, Olinda. Ou C, Salvador? A primeira sede do governo geral foi em São Paulo, em Olinda ou em Salvador? Quando vocês vão pensando aí, quebrando a cabeça, Celina perguntou aqui, eu só queria que você me falasse de novo o segundo governador geral, que eu esqueci o nome dele, Duarte da Costa. Tomé de Souza foi o primeiro, Duarte da Costa o segundo, Mendes Sá o terceiro. São Paulo, São Paulo, São Paulo, eu acho. Quem dá mais? Ih, já tem 10 minutos para acabar. São Paulo. São Paulo? Gente, a primeira sede do governo geral foi São Paulo? Vocês têm certeza disso? A resposta está errada. Salvador. Salvador foi a primeira sede do governo geral. Vocês lembram quando eu falei que o primeiro governo geral foi de Tomé de Souza? Então, Tomé de Souza, quando ele vem traz os jesuítas, eles criam o primeiro bispado, né, um jesuítas bispado no Brasil, em Salvador, que se torna também a primeira capital do país. Então, é a primeira sede do governo geral e a primeira capital do país. Salvador. Breno botou aqui, kkkk, meu Deus, sabia que eu tinha confundido. Só Camille que colocou aqui Salvador, mas foi depois que eu dei a resposta também, não valeu. Então, vamos lá, gente. A segunda pergunta é o seguinte. O que era uma sesmária ou sesmaria? O que era uma sesmaria? O que vocês acham? Eu falei aqui. Eu falei quando estava falando sobre capitanias hereditárias. Meu Deus, Sandrisa. Esse aí não tem alternativa, não. Essa é uma pergunta aí. Pensa aí. Seis Marias não são estrelas, não, tá, gente? É Seis Marias. Tá, eu vou ser boazinha, porque eu deveria ter colocado alternativa.
As sesmarias eram aquelas porções de terra menores. Vocês lembram que eu falei? O capitão donatário recebia a extensão do seu território e ele tinha como direito dividir em porções menores e dar para quem ele quisesse para ajudá-lo a colonizar, né, a ocupar o Brasil. Então, esses pedaços menores eram chamados de sesmarias, certo? Essas porções de terra menores. Celina disse que botou aqui, eu não cheguei na parte das capitanias. Ah, tá bom, então foi por isso. Mas tinha outras pessoas aqui na parte de capitanias hereditárias que não querem responder. Pessoal, olha só. A outra pergunta é o seguinte. Qual foi o povo que invadiu o Brasil e fundou colônias no Rio de Janeiro e depois no Maranhão? Quem foram, né, as pessoas que invadiram o Brasil e fundaram colônias no Rio e depois no Maranhão? A. Foram ingleses. B. Franceses. Ou C. Espanhóis? A. Ingleses. B. Franceses. Ou C. Espanhóis? Isso aí é fácil. Eu falei tanto. Franceses. Quem dá mais? Iogo, tudo bom? Eu não sei se foram os franceses, não tenho minhas dúvidas. Eu até falei aqui de palavras francesas, né, de cidades que surgiram lá no sul dos Estados Unidos, né, quando esse povo também foi para lá. Pessoal, são os franceses. Os franceses se estabeleceram aqui no Brasil na época do segundo governador-geral, que foi Duarte da Costa. E aí eles ficaram lá no Rio, né, fundaram uma colônia lá no Rio, depois são expulsos lá para 1560, 70 por aí, já no governo de Mendes Sá. E aí eles deixam o Rio, mas se estabelecem no Maranhão. A outra pergunta é o seguinte: os cargos importantes criados durante o governo geral. Um dos cargos importantes criados durante o governo geral. A. Foi o ouvidor-mor. B. Juiz-mor. Ou C. Prefeito-mor? Um dos cargos importantes criados durante o governo geral. A. Ouvidor-mor. B. Juiz-mor. Foi juiz-mor que eu falei, né? E C. Prefeito-mor. Quem foi? Quem vocês acham que foi? Celina botou ouvidor-mor, Jefferson falou letra A, Pedro letra A. Só mais um. Quem é que acha? Será que foi ou foi o juiz-mor? Ou foi o prefeito-mor? Foi quem? Ixi, ninguém mais quer falar, não? Falar não, né? Escrever. Falar é difícil. Foi o ouvidor-mor. Muito bem, vocês estavam prestando atenção. Os 3 cargos importantes, né? Aqueles que auxiliavam os governadores gerais. Foi o ouvidor-mor, que era responsável por aplicar a justiça. O capitão-mor, que era responsável pela defesa do território. E o provedor-mor, responsável pelas finanças. Então, esses 3 cargos, essas pessoas ajudavam o governo geral, o governador geral, né, na administração. E a última, deixa eu ver aqui. Gente, essa aí vocês vão eu botei mesmo assim para pegar vocês. Quem foi o primeiro colonizador do Brasil? Quando eu falo primeiro colonizador, lembram lá nas capitanias hereditárias?
Então, os capitães donatários receberam, né, as porções de terra. E aí, quem foi o primeiro que recebeu essa porção de terra para colonizar o Brasil, né? Colonizar a sua parte, né, no Brasil, que a sua parte, a parte é chamada, era São Vicente, que eu falei que deu origem à cidade de São Paulo. Quem foi a pessoa que, o primeiro que veio aqui com esse intuito de ocupar, de colonizar São Vicente? Foi Tomé de Souza, foi Martim Afonso de Souza ou foi Felipe Duarte? Foi Tomé de Souza, foi Martim Afonso de Souza ou foi Felipe Duarte? Vocês lembram? Eu falei que essa pessoa veio em 1532, mais ou menos, e pegou, né, ficou com a parte da capitania de São Vicente, que deu origem à cidade de São Paulo. Ele trouxe recursos próprios e ele criou engenhos. Ele viu que o solo e o clima foi favorável à plantação de cana-de-açúcar, então ele investiu em engenhos. E aí só São Vicente e Pernambuco é que deram, de todas das capitanias, só Vicente e Pernambuco é que deram certo. Quem foi essa pessoa? O primeiro que colonizou? Foi Tomé de Souza, Martim Afonso de Souza ou Felipe Duarte? Vocês não estão colando não, né, gente? Vocês prestaram atenção mesmo, né, na aula? Eita, já temos aqui a maioria. Tá? Celina disse que não viu essa parte. Breno disse que acha que é a letra B. Andresa, a letra A. Camila, Martim Afonso de Souza. Luan, letra B. Pedro, letra B. Deixa eu ver mais. Acertaram, foi a letra B. Martim Afonso de Souza, né? Foi o primeiro a chegar aqui. Que na realidade alguns livros dizem que as capitanias elas vão ser instaladas aqui no Brasil a partir de 34. Aí o Martim Afonso ele chegou em 32, então ele seria o pioneiro nesse processo aqui no Brasil, né? Mas tem outros que já dizem, já generalizam logo, dizem que foi em 32. Tudo teria começado em 32, mas com Martim Afonso de Souza, tá bom? Pessoal, faltam 2 minutos para terminar nossa aula. Eu quero agradecer a vocês por esse momento aqui. Foi muito bom conversar com vocês, ver que vocês estão aí prestando atenção. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu vou postar algumas atividades sobre isso aí e já deixar vocês o seguinte. A gente não sabe exatamente quando vai ser, né? A gente vai esperar, como eu falei com vocês, a gestão definir uma data legal, né? Para todo mundo, todos os outros colegas que vão também passar a dar aulas, né, nesse formato. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que o próximo assunto de história vai ser a questão da economia colonial. Nós falamos sobre o pau-brasil, vocês até fizeram um trabalho sobre isso, mas nós vamos falar agora sobre o açúcar. Nós vamos falar sobre o açúcar e vamos também falar sobre a escravidão africana. Então, eu vou preparar uns slides, umas coisas bem legais para que vocês possam ver. Eu vou dar uma indicação de filmes para vocês verem com relação a isso aí, porque a escravidão africana é totalmente relacionada à questão da produção de açúcar. Então, falando de produção de açúcar, tem que falar da escravidão africana. E a gente vai falar sobre isso, tá bom? Na nossa próxima aula. Então, um beijão. Foi muito bom estar com vocês. Daqui a pouco tem aula de Laura, não percam, né? 2º ano. E a gente se encontra na próxima, quando tivermos a próxima live, eu vou e aviso a vocês também, certo? Mais tarde eu devo estar postando mais atividades para vocês e deixo aí as instruções tudo direitinho, tá bom? Beijão, pessoal. Muito obrigada por esse momento. Foi muito bacana, tá bom? Tchau!